Você tá? É um podcast em homenagem à amizade entre mulheres e o impacto positivo dessa experiência no nosso bem-estar. Apresentado por Josi Barreto e Mônica Araújo. Bem-vindo a mais um episódio do Como é que você tá? O episódio de hoje é a continuação do nosso colóquio com Renata Carvalho, psicóloga ambiental e clínica, que foi catapultada para a menopausa aos 40 anos de idade e conseguiu engravidar aos 44. Nesse episódio, ela conta um pouco mais do processo de gravidez, da chegada da fofucha da lua e, assim como a primeira parte, a gente tem muitos insights interessantes e eu espero que você goste. Porque essa médica falou: ah, você talvez queira engravidar. E existem tratamentos que aqui a gente não faz na Holanda, mas existem tratamentos. E ela só falou isso para mim e eu fiquei com essa atrás da Da orelha e falei: orelha. isso aí vai acontecer. E Agora, uma aí, coisa, Renata, antes de continuar, uma coisa importante, eu acho que a gente pode ressaltar aqui, uhum, neste seu caso específico, né? Além de você estar, né, já estava na menopausa, aos 44 anos, o seu parceiro também tinha uma questão específica. Então, eu acho que é importante também falar, porque a gente quer falar muito da mulher, e aí a gente deixa muitas vezes de falar do homem. é, E aí tem a condição não só da mulher para ter um filho, mas precisa de um homem, né? Precisa de um do espermatozoide. Então, assim, eu acho que também, às vezes, muitas das vezes, a gente também acaba se culpando muito, olhando muito para nós, ou somente para nós. Eu acho que isso também é legal ser sim, comentado, né, Josi? sim. E os homens, eles vivem andropausa também. É, E eles precisam proteger o cérebro também, porque a queda de testosterona faz exatamente o que a queda de progesterona faz pra gente. sim. Então, todo mundo com zero progesterona, zero testosterona e querendo engravidar. Foi isso, né? E tá, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Entrou a cientista que habita em mim e fui atrás, né, de várias coisas, assim, não sei o quê. E eis que eu vi uma chance, que na maioria das vezes não dá certo, mas que poderia ser um caso de ovo doação. É. Então, como é que é isso? No primeiro momento eu falei, isso aí não é uma coisa para mim. Eu vou antecipar a menopausa de uma outra mulher, porque ela vai doar o ovo, ela vai ficar sem, então vai diminuir a vida útil dela. Aí veio a ignorância, porque isso foi, assim, eu tirei isso do sovaco, sabe? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente, Sovaco. a gente tira coisas do sovaco, mas aí a gente volta lá, a gente, né, para de negar, vai lá na ciência e fala, não, mas isso tem fundamento? Não, não tem fundamento, porque quando você estimula para fazer, por exemplo, congelamento de óvulos, é, você estimula com os hormônios e você vai ter mais óvulos ali, você não vai gastar o que você teve. Por isso é uma estimulação, né? Aham. São hormônios que não são seus e que vão fazer óvulos também que não estariam naquela contagem. Então, olha que interessante, você não induz menopausa de ninguém. E aí, esse congelamento não era possível para mim porque não tinha nada. Então, eu entrei na pesquisa de como que eu posso fazer ovo doação. E aí, descobri um mercado, assim, horrível disso, que era como na adoção, que as pessoas podiam escolher características, eu não gostei disso, E né? você, esse mercado foi aí na Holanda? Não, na Holanda é proibido fazer. Ah, tá. Na Holanda não tem. Eles tratam, a gravidez, se você estiver grávida, mas eles não fazem ovo doação. Entendi. Então, nos Estados Unidos você compra óvulo, que é o pior de tudo. Não é ovo doação, é compração de óvulos, né, na América. E aí eu encontrei uma clínica em Portugal e na Espanha, que é uma clínica só, que faz de fato ovo doação de mulheres que tiveram pessoas da família que passaram por isso, ficaram gratas pelas experiências que retornaram para elas, e aí elas resolveram doar. Entendi. Então eu falei, bom, então vamos ver se isso pode ser compatível comigo, que era uma grande questão. Eu tenho uma doença degenerativa, já não tenho zero endométrio, então como é que isso aconteceria, né? Então, no frigir dos ovos, literalmente dos ovos que eu queria ter, é, era 1% de chance. Então, Sim. não dá, né? 1% de chance não dá. E aí o pesquisador falou assim para mim,
olha, geralmente são 30% de chance e você tem 1% de chance, todas as características. Então, sinto muito, mas peraí, quanto? 1%? Não é zero, não é? Eu já presenciei Exatamente. vários desastres na minha vida que eram zero chance de ter, e aí tiveram, né? Já tiveram vários episódios da minha vida que, assim, eu fui 1% dessa população, inclusive quando eu me formei em psicologia, eu era 1% da população do Brasil que tinha curso superior. É, Eu a fui gente não pode 1% coisa se, a demais. a gente não pode se apegar a isso, né? A 1%. É muita Claro, coisa, é 1% muito. é muita coisa. Imagina, 1% de pessoas em 2003 que tinham curso superior. É toda a população de magistrados. Então, É, assim, e somos coisa pra caramba, sim. 1%, sabe? Então, eu falei, amigo, eu tenho esse 1%. Ninguém me taca. Se apegou nele, né? É isso Eu mesmo. quero esse 1%. Vamos embora fazer. E é isso. Mas tinha o Nils, né? Então, ele não tinha esperma. Aliás, tinha esperma, mas não tinha o número de espermatozoides suficiente. Mas vamos fazer de novo? Vamos aqui. O meu corpo está querendo engravidar, não é sozinho. A gente tem muita sintonia. Vamos ver, né? O que aconteceu? Esse desejo da nossa mente, do nosso espírito, tudo isso aqui. Fez os exames e tinha uma mínima quantidade também que poderia, Aham. sabe? Repetiu os exames e teve essa mínima quantidade. Então, entrou aí dieta, corta o café, corta o vinho, toma sol, faz uma série de coisas que nós fizemos e que nos deu o direito de pegar esse 1% é, e, Transformar em 30, né? não, e transformar na vida da minha filha, que é hoje Na verdade, transformar em 100%. Então. 1 ano e 3 meses que eu tenho meu bebê. Sério, Renata. Eu pari Tu... com 45 anos, natural, em pé, sem anestesia. Uau, E me parabéns. disseram que não ia ter leite, porque eu tive câncer na tireoide, tirei tireoide. Mas aí a ciência me mostrou que eu podia tirar colostro com 37 semanas de gravidez, isso ia estimular minha prolactina. Quando ela nasceu, ela pegou meu peito e mamou 45 minutos direto. Ela tem 1 ano e 3 meses e eu ainda tenho leite. E eu não posso fazer a reposição hormonal que eu preciso por causa dela. Porque eu quero amamentar. Uma opção minha. Renata, então aqui, para só um pouquinho, que era um momento assim, é interessantíssimo, né? Então, você em plena menopausa, Pós-menopausa. pós-menopausa, na verdade, você engravidou Uhum. com uma informação científica de 1% de chance, Uhum. dentro desse procedimento que você tentou, que você fez, e deu super certo. Então, acho que é uma questão importante a gente pontuar, né? Porque essa história de que é 1% de chance, é muito difícil, não, com você pode não dar certo, sei lá. A gente ouve muito isso, né, na medicina, e não, as coisas não são mais um dá dois, né, gente? A coisa não Não, é assim, não é não. mesmo. Então, assim, que história legal. Não, Pode falar. a gente vive num pensamento como que eu posso falar? De escassez o tempo todo. E isso é Sim, já devido às guerras e devido aos históricos dos nossos antepassados. Mas a gente veio agora para quebrar isso tudo. E aí eu acredito, Mônica e Josi, que nós temos uma missão além de informar as meninas, é de dizer para elas, olha, 1% é muita coisa, sabe? isso. E eu tenho essa minha filha hoje, que me mostra cada dia que 1% vale a pena e que a gente tem muita coisa. Então, assim, esse é um Sim. assunto para outro podcast, né? É, E é. esse é para outro. Esse é para Mas outro. aí você está falando, Escassez, tá? sim, mas você está falando uma coisa importante, né? Como é que você está hoje? Então, você está com um bebê. Então, como é que eu tô hoje? Eu tô uma gracinha, né? Por quê? Porque o que aconteceu? Eu tinha zero progesterona, zero endométrio. Tá? Assim que o bebê começou a ter vida dentro de mim, o que acontece é que a criança autorregula seu corpo todo. Então, os hormônios dela modificam todos os meus. Inclusive, já tem estudos de células-tronco que você tem algum problema muito crônico e que a gravidez pode curar isso através das células-tronco do bebê. Então, Ih, no caso, eu tive uma regressão de um problema do coração, sabe? O olha, bebê envia célula-tronco para você e você regenera isso. Então, sim.
dá mais uns 10 podcasts aí, né? É, Mas, tem mais vezes e aqui. aí, no momento em que ela estava dentro de mim, meu corpo começou a funcionar da idade dela, da pessoa que doou. Então, assim, eu não tinha mais 46 anos, eu tinha, sei lá, quem sabe, 22. Que louco, que interessante. Eu não sabia É, disso, gente. E aí eu tive todos os hormônios de volta. E eu fiquei assim, uau. Só que foi do zero pro tu. E eu tive várias coisas que eu senti, inclusive esse desajuste, né? Eu tive uma gravidez bem conturbada, que depois a gente pode conversar de novo sobre isso, né? E que é um outro alerta, assim, para as mulheres. Mas que nem tudo são flores, né? Foi uma gravidez de alto risco e com várias coisas. Mas que eu fiquei saudável, a não ser a saúde mental, por esses hormônios mesmo. E aí, quando ela nasceu no dia 2 depois de 30 minutos que ela nasceu e que saiu a minha placenta, pá, eu voltei para pós-menopausa, sabe? Que loucura, sério, Renata. É na hora que nasce. Saiu a placenta, zero hormônio de novo. Então, eu fiz os exames, eu já estava no pós-menopausa de novo, assim como antes de engravidar. Que, Um ano antes do tratamento. Então, quando isso acontece, eu vivo um puerpério com todas as características que ele tem, mas após menopausa. Então, assim, eu amamento e aí eu tenho ondas de calor amamentando, porque os hormônios estão ali agitados. Sabe o corpo está falando assim, eu não sei o que está acontecendo, você está fazendo com lactina, mas você não tem, você não sabe. Então, essa, eu inverti essa as tua ordens, amiga. Tô impressionada, eu tô assim. Eu, tô- eu acho que quem vai ouvir esse podcast, as caras que eu tô fazendo aqui, acho que o Josi me conhece há muito tempo, porque assim, eu tô fazendo tipo assim, que loucura É, isso que você tá contando, né? é uma loucura boa, mas é uma Boa, loucura dentro. maravilhosa. Mas dentro é uma turbulência. Então, por exemplo, geralmente você é, escuta de todo mundo assim, nossa, você é tranquila, você é serena, tá? E de repente você não quer matar uma pessoa só, você quer matar um 10, né? É. E aí você tem acessos de raiva, você tem picos de insônia absurdas, e você tem uma série de coisas assim, amamentando, puerpério, pós-menopausa, tudo junto e Cuidando do bebê. misturado. E cuidando de uma criança, né? E É, assim, aí você não tá ali mais como a profissional que você era, porque você fez a opção de ver esse desenvolvimento. Então, é, sabe, várias coisas que mudam e que é um motivo para uma outra conversa, mas como é que eu tô hoje com a minha menopausa? Eu tô vivenciando essa menopausa com a intensidade de um puerpério, né? Criando uma criança e tentando mostrar para as pessoas o tempo todo que tudo isso que está alterado em mim não é chatice, não é controle, não é nada. Isso é biofísico-químico acontecendo e que essas pessoas estão muito injustas no julgamento de uma mulher que pariu no pós-menopausa, sabe? Então, a minha missão hoje é atender psicologicamente mulheres que estão na menopausa, que estão tentantes para engravidar, que estão no puerpério, que são mães, e que são incompreendidas nessas questões hormonais. Que eu acho que para mim é o cerne hoje da cura do mundo, sabe? sim. Cuidar dos nossos hormônios. Porque na verdade acaba sendo incompreendida. Essa incompreensão, ela vai para o seu, pode acontecer com o seu parceiro, né? Sua parceira, com os familiares, no trabalho, né? Você tem que voltar para o trabalho, no caso de uma mãe que acabou de ter um filho de 6 meses, 5 meses, 4 meses depois tem que Sim, voltar. Enfim, em vários contextos, sim, ela vai ser incompreendida, não vai ser compreendida, né? Então, é sim, super necessário esse tipo de trabalho e de falar mais sobre isso. A gente precisa falar desse contexto. E essa sua especificidade, né, da sua experiência, ela é muito importante a gente divulgar, a gente conversar sobre isso, porque menopausa com puerpério juntos, né? Nem o seu corpo está entendendo muito bem, né, Renata? Não, ele não entende, ele fica, quem que é essa, sabe?
que você está fazendo comigo? Invertemos as ordens mesmo e é isso, né? Então, como que a gente lida com isso hoje? Eu acho que essa é a questão, sabe? E com muitas, é, eu tenho que bancar essas escolhas o tempo todo. Então, fazer uma opção consciente, assim, sabe aquela história de, quando a máscara do avião cai, você coloca primeiro em você, depois você coloca no seu bebê? Aquilo é uma Sim, balela. Porque você, depois que você é mãe, você vai tacar a máscara na criança e vai morrer, sabe? Você vai deixar ela é, viver. E assim, é o que eu escuto. Então, você tem que entrar com os hormônios agora, para se proteger. E tenho mesmo. Só que eu não posso fazer isso amamentando. E agora, recente, eu descobri que eu posso fazer amamentando em dose menor. Então, eu vou marcar uma ginecologista, vou levar todos os artigos científicos que eu compilei e vou falar, olha, tá, agora eu posso usar em dose menor, e isso vai me ajudar a proteger meu cérebro, e eu posso não ter que desmamar ela precoce, porque vocês estão falando que isso vai ser um risco para mim. Então, eu vou amamentar até os 2 anos no mínimo, e se tudo der certo, e eu quero uma dose menor de reposição hormonal, e depois que eu parar de aumentar, eu quero uma dose certa para continuar até os 50 anos. E aí não vou ter nada cerebral se tudo der certo. Maravilha. Renata. Renata, eu queria te falar o seguinte, porque você falou de ações práticas que você tem tomado e a questão de bancar suas escolhas, né, que vem no pacote, né, que a gente... Primeiro, eu acho que é importante enfatizar como que, para chegar nisso tudo, a importância de ter clareza do que se quer, a importância de ter uma parceria que É, oferece uma sintonia e um Uhum. suporte, né, para essas sim. decisões e para essas caminhadas. E aí, eu acho que é interessante a gente pensar, a minha curiosidade é assim, que o bicho pega, a gente já tem clareza disso, né? Pega com frequência. É. O que que você tem feito para você, Renata, individualmente, mulher, para poder se nutrir quando o bicho pega? Você tem tido condição de fazer isso? O que está sendo possível? Fala para gente. É, eu agora, eu às vezes eu fujo de casa para ir no supermercado e ligo para as amigas. Ah, mas é muito bom. Perfeita. Eu acho que falar com outra mulher isso nutre, sabe? Falar com outra mulher nesse nível. E eu tô fazendo uma brincadeira porque eu liguei para a Josi, né? Falei, Josi, eu detesto supermercado e agora eu tô contando as horas do dia para ir no supermercado, fico ali olhando a prateleira, eu pego nem sei o que é dessa prateleira e fico dando voltas ali, assim, para ter um momento meu sozinho, sabe? E que eu Aham. poderia sair para andar no bosque e tal, no parque, mas é tanta culpa associada, é tanta coisa que a gente tem que fazer isso todo dia, né? Hoje eu tive meu momento e eu falo isso muito brincando, assim, porque eu tenho uma parceria consciente também, e eu falo, eu preciso pegar minha bicicleta, sair agora por 40 minutos, e eu vou fazer isso, sabe? Eu tenho que ir num bosque, eu tenho que me nutrir, eu tenho que ir para a natureza, eu tenho que ler um pedacinho. Eu vou para terapia, a gente conversou outro dia. Ir na terapia e depois voltar para o trabalho é uma burrice. A gente tem que ir para terapia e depois tomar um cafezinho sozinha ali, sozinha Bom, mesmo. Tipo, acho, por favor, respirar agora e elaborar tudo que eu falei. Igual esse concordo. podcast aqui, né? Tem que fechar a tela, parar de gravar e você abrir um vinho e tomar. Eu não posso porque eu estou amamentando, mas eu vou, sabe? Botar Eu, um suco fermentado com água com gás. Dar eu um... acho que isso, acho que a gente pode colocar isso como dica do nosso podcast. Terminou terapia, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa para É, você, vai é, andar na natureza, qualquer coisa, né? Essa é uma dica. para elaborar. Eu acho que sem brincadeira, assim, é uma coisa enlouquecedora. E é a primeira vez que eu falo publicamente isso quando a minha filha veio, viu? Eu acho que eu tenho total confiança nesse projeto e eu acho que isso vai ser importante para outras mulheres, porque se elas escutarem até o final é porque elas realmente querem saber. E eu estou aberta para falar disso em outro podcast, assim, com mais consciência e mais detalhes. Mas eu ainda não coloquei isso, né, para as pessoas, porque é uma falta de entendimento e, eu não, e junto de tudo no puerpério, que você tem que explicar o que você faz, explicar mais isso é muito difícil.
Então, como é que eu me nutro? Primeiro, eu me nutro espiritualmente. Eu acho que isso é a base, né, para você ter uma conexão. Seja a conexão espiritual que a pessoa tem, sabe? Aham. É, eu acho que isso é fundamental para mim, me sentir amparada por um ser superior. Sim. Então, eu gosto muito disso. E ali eu respiro, eu medito, eu faço todas as minhas práticas. E eu acho que, né, no momento que você se conecta, entrega, você trabalha sua confiança. E converso com outras mulheres, e inclusive mulheres que estão na mesma situação. Eu atendo as mulheres, que também é uma troca super rica, né? Porque uma coisa é eu falar isso para você, e você ir numa psicóloga que não passou pela menopausa. Outra coisa é você ter uma pessoa que passou por aquilo. Não quer dizer Sim. que a gente tem que saber, a gente tem que ter passado em todas as coisas Todas na as experiências, para né? a gente atender uma pessoa. Claro que não, não precisa ser esquizofrênica para atender uma pessoa com esquizofrenia. Mas tem certas experiências do feminino que é muito importante você passar por elas, sabe? Então, hoje eu auxilio mulheres com essa propriedade de falar assim, olha, força, eu tô aqui junto porque eu passei por isso. Não quer Sim. dizer que vai ser a mesma coisa, não quer dizer que o seu 1% pode funcionar, mas eu tô aqui para te falar que se você quer tentar isso, eu consciente, vamos dar as mãos e vamos fazer todo o processo. Que o processo ele não é linear, ele é cíclico e ele não é inacabado, sabe? São vários os fatores que tiveram sucesso para que essa gravidez acontecesse. Eu acho que Então, isso de, é uma experiência. acho que isso de entender, né? Você está mostrando que eu tenho empatia, eu entendo você, né? Eu acho que Uhum, isso faz muita diferença. Quando eu falo com uma amiga, você está falando de uma relação de terapeuta, mas quando eu falo com uma amiga que está passando pela mesma coisa, é totalmente diferente, né? uhum, uhum, Serve também para isso. Um é, médico, falar como você falou lá no começo, um médico homem branco, uhum. como é que ele vai entender, Você vai gente? entender. Ele vai falar, ó, seu marido vai te deixar porque você não quer transar. E isso aí é muito sério, porque Sim. acontece mesmo, né? Eu atendi uma pessoa, e a dor dela foi, assim, após uma cirurgia de retirada do seio, o pai contou para ela assim: se seu marido agora te quiser ainda, vai ser lucro seu, sabe? Eu acho que isso é patriarcado na veia. Então, É. assim, quando a gente pensa, né? E por incrível que pareça, Josi e Mônica, assim, as perguntas que eu mais recebo são todas direcionadas para a dominação desse patriarcado, porque é assim: como é que eu faço para transar com meu marido se eu não tô com libido, se eu tô com a vagina seca? Sabe? Eu falo assim, você quer transar? Não. Ou seja, não são perguntas para saber sobre o bem-estar próprio, Não. sobre como é que está mentalmente, enfim, sobre a própria mulher, né? Sobre ela mesma, né? É. Nossa, E quando você faz parte disso, de 1%, que você tem o privilégio, porque eu acho que a gente tem privilégio de informação, né? Eu acho que a informação hoje ela está aí disseminada para quem quiser, mas a gente tem o privilégio de ter, como é que eu posso explicar? Até a motivação para querer ter essa informação é um privilégio, sabe? Então, inclusive, Renata, de pegar 30 compilar, você falou, né? Compilar, sei lá, quantos artigos científicos é, para levar para o médico, sim, eu faço qualquer isso direto. pessoa. Eu sou a persona não grata da medicina. Então, assim, é, eu, eu fico pensando que a gente está em caixas determinadas, sabe? Aquela história assim, pensa fora da caixinha. Eu nem sei onde é que fica essa caixa. Então, assim, sabe? Eu nem Adorei sei. essa. É. E, e eu acho que a gente pode sempre ter uma saída criativa ali para a vida. Porque se eu É. tivesse entendido tudo que as pessoas disseram que não poderia, eu não poderia ter tido muita coisa, inclusive o parceiro que eu quis, ou a minha filha, ou a minha profissão, sabe? Então, assim, eu acho que você pensar sexo hoje como penetração e fazer isso para o outro é um atraso muito grande. Isso também dá outra conversa boa, porque a gente pode viver uma qualidade sexual na menopausa que vai transcender essa história de penetração, sabe? Sim. Então, o toque, às vezes, você está abraçado, você está encostado, você está junto ali numa atividade que você gosta, isso é muito mais sexual do que um sexo ali de 10 minutos, sabe? De transa que ninguém está querendo. Então, assim,
vamos reformular o que que é intimidade, Sim. né? E pensar diferente as possibilidades, porque vamos parar de falar em menopausa por causa de ressecamento vaginal. Isso também é uma coisa. E que se você quiser não ressecar, você sabe que tem um óleo, pronto, tem a receita. Isso não vai. É, Só que a libido não é dessa natureza, né? sim, A ordem da libido é de um outro lugar. Então, é o desejo na mente e assim, se você quiser, você pode transcender isso e pode ter parceria ainda melhor e pode ainda não alimentar esse sistema patriarcado, né, de filho do puto, porque é, homem tá querendo, sabe? sim, sim, E sim. aí o medo, ele ressoa, ele vai me deixar. É, Porque agora eu sou uma mulher idosa na menopausa. Olha, meu filho, me sinto muito, você vai me deixar, eu sou demais. Sabe? Se me deixar, você vai perder, vai ter outras tantas pessoas que vão querer. Então, assim, é, é, trabalhar essa confiança não é fácil, né? Então, como estamos na menopausa, sei lá, a gente está sobrevivendo, né? E ali a Josi fala isso para mim assim, fala, olha, fazendo um benchmarking aqui na galera, você tá bem até demais. Eu é acho verdade. que o que para mim é bem forte, Renata, é quando a pessoa chega para você preocupada em manter a relação dela a qualquer custo, e você pergunta qual é o seu desejo, o que você Uhum, quer, né? Eu acho que isso é muito potente uhum, para que a gente consiga redirecionar a atenção da mulher para o corpo dela, para o sim, desejo dela, Para a vida dela, né? para a vida dela. E daí poder tentar construir ferramentas para que ela possa desenvolver uma outra relação com esse Sim, parceiro. Eu acho que isso exatamente. é de uma potência maravilhosa. E que E é como você possível, né? fala, totalmente possível. E na diferença dessa concepção da experiência sexual, né? Eu acho que Uhum, a gente, com certeza, acho que seria muito legal a gente voltar a se encontrar para falar sobre a questão do erotismo, uhum, da riqueza do erotismo, que é o que você sim, disse, de desfrutar do toque, de desfrutar da companhia, da presença um do outro, de sim. explorar outras formas de estar junto. uhum, E aí fortalecer essa intimidade. sim. Porque relacionamento não é 2 mais 2 é igual a 4 e assim. Então tem sempre uma alternativa, sabe? Eu quero transar. Aí você quer? Não. Mas aí ele vai me deixar. Não, será? Aham. Será? É, Será que não tem um jeito melhor de resolver isso? Então, é, para isso, tem os psicólogos, né? é. E aí eu acho que você falou uma palavra, uma frase que eu acho bem interessante, que a gente precisa, serve para qualquer situação na vida, que você falou assim, é, viver a vida de forma criativa, né? Sim. É, parece simples, parece óbvio, mas não é. Requer esforço. Não é. Requer esforço. Requer muito esforço, requer você sair da fora da caixa, requer sair dos padrões, requer você não pensar em toda essa pressão social, patriarcado, enfim, todas essas questões aí que giram em torno de ser mulher nessa sociedade que a gente vive. Então, assim, a gente precisa muito de viver a vida de forma criativa. E criar isso dentro da sua vida, que eu acho que o que você fez, a sua história, você fez isso, né? Esse relato que você contou pra gente hoje, né, Josi? Fica claro que você criou, você fez a sua vida de forma criativa. Eu acho que isso é muito bonito. Muito bonito, Renata. Obrigada, obrigada Obrigada a também. você. Eu lembro que quando a gente estava conversando assim, aí a gente falou, os projetos que você colocou no mundo vale muito mais do que um tanto de menino catarrento. Pois foi em Porque, 2018, né, quando você estava é, lançando o baralho. foi, porque no baralho eu escrevi a carta da fertilidade, eu tenho um baralho que chama o Poder do Feminino, eu escrevi a carta de fertilidade e colocando a fertilidade como tudo aquilo que você coloca criativamente no mundo, e não necessariamente uma criança. Porque o que que eu aprendi com isso tudo? Eu não preciso ter um filho para ser mulher. Não preciso. Isso era um desejo muito genuíno meu e que me completava. Mas eu tive que descobrir isso antes de tê-lo, sabe? Porque se eu tivesse
deixado que isso fosse a condição, eu teria me deprimido, morrido antes de qualquer tentativa, sabe? Ou de ficar frustrada com as coisas que vêm no caminho que não dão certo em relação a isso, né? Então, a gente não precisa de ter filho para ser uma mulher completa, sabe? Até porque a completude ela é ilusória, ela não acontece para ninguém. E as mulheres acham que tem que ser completa. Sim, Então, assim, não precisa, sabe? Vamos deixar faltando pedaço e tá tudo certo? e tá tudo certo. E a gente consegue sobreviver e viver muito bem com isso, Sim. tá? Então, Eu acho então, que, na verdade, esse gancho da criatividade e do seu projeto, do Poder Feminino, para mim, a minha percepção é que com a criação do baralho e de outros projetos criativos que você investiu, você, na verdade, você criou mais espaço para a maternidade na sua vida. hum, Tipo, É, o que você fez antes te deu não só uma força maior, mas também mais espaço. sim. sim, Eu acho que esse espaço interno ele é muito importante, sabe? Porque não é fácil tomar os hormônios na preparação disso. Então, eu lembro que o ensino endométrio tinha que crescer 8 milímetros, e o meu era zero. Eu não tinha endométrio. E aí, vamos criar endométrio. Ele falou assim, você tem que menstruar até essa data, porque se não menstruar até essa data, não vai ter jeito. Como que fala que tem que menstruar rápido? Porque você precisa para isso, sabe? Porque precisa ter um endométrio para um embrião se fixar ali na gravidez, né? Então, como é que faz com uma pessoa na menopausa? E aí, então, são várias coisas que você tem que é, abrir espaço mesmo para frustração, para as tentativas, e que se isso não der certo, isso não vai ser o fim do mundo também, sabe? Então, exige muita sabedoria que a gente nem sabe que tem. Mas é aí que está uma coisa positiva da menopausa que eu acho. É, a cultura, ela determina muito o que é uma menopausa para uma mulher também, né? Tá? E existem culturas milenares que falam que no período da menopausa você fica muito mais sábia, porque a energia da menstruação, que ela é dissipada, né? Quando você libera a menstruação, essa energia vai junto, essa energia agora ela circula dentro de você. Isso eu eu acho vi muito esses dias isso, eu achei legal. fantástico, Eu acho isso muito legal, muito porque, bonito. de fato, isso consola um pouco, assim, fala assim, ah, tá, então tem toda essa merda aqui, então a energia tá dentro de mim, então ela deve servir alguma coisa, essa energia, né? Eu Então, acho que você tocou num ponto importante, Renata, que eu compartilhei com a Mônica, sobre uma mentora maravilhosa que eu tenho. Acho que ela tem 70 e poucos anos, ou 80, não tenho certeza agora. Mas ela é uma pessoa que me inspira, dentre outras razões, pelo fato dela fazer um excelente uso da maturidade dela, sabe? Da sabedoria dela, da vontade de compartilhar com outras pessoas. Então, é como se. E ter a oportunidade de falar com essa pessoa me mostra de forma muito concreta como que a gente pode redirecionar e viver essa fase da vida de uma forma muito produtiva e bonita, sabe? uhum, Inclusive, ela é facilitadora de círculo de mulheres. uhum, E o círculo que ela me ofereceu como um horário alternativo para participar, a maioria das mulheres são mulheres de 70 e poucos anos, 80 anos. Você tem que ver que coisa maravilhosa, sabe? Excelente. É uma energia muito bonita, as mulheres muito bonitas também, sabe? É, e como que flui de uma maneira muito diferente. E eu não estou dizendo que não tem problemas, não estou dizendo que, que elas não tenham é, aflições, como sabe? a gente, Mas você percebe que tem um direcionamento diferente. A energia circula de forma diferente. E eu estou dizendo isso porque a nossa sociedade infantiliza e ignora, invisibiliza, né, as mulheres mais velhas. E eu acho que a gente perde muito com isso, Total. porque é uma riqueza muito grande a gente conviver com mulheres mais velhas
E eu acho que é importante para nós, especialmente quando a gente está vivenciando tantos desafios na perimenopausa, na menopausa, a gente poder conviver com pessoas que estão um estágio à frente e que possam nos servir de inspiração, de apoio, e às vezes até para fazer a gente rir como as suas tias, sabe? Fazer uma Sim, piada sarcástica e falar, ah, hoje está uma gracinha, minha filha, sim, então dá meio entrada, sim, para poder fazer as coisas ficarem mais leves. Sim. sim. Juntas, né, gente, somos muito mais fortes, de É, fato. Isso é é, fato, não é uma frase, ela não é uma frase assim aleatória, ela realmente é real, eu sinto isso muito, né? vamos pensar aqui, nós três com 80 anos conversando, que maravilha, Que gracinha. que gracinha. Vai ser lindo. E Vai ser sorte lindo. de quem conviver com a gente, né? E que nós É, vamos cortar também esse negócio da terceira idade, da infantilização da vida adulta, sabe? Nós é, vamos ter idosas interessantes. Até eu já posso dizer que eu sou, porque eu já tenho pós-menopausa, já tenho, né? Então, teoricamente, eu já sou uma idosa. Então, idosa interessante, por que não? Então, sim. nós vamos reverter aí esses padrões. Eu acho que é muito importante essa conversa. E quando essa energia gira dentro da gente, a gente faz com ela o que a gente quer, e Tá? não mais o que os outros querem, né? Tá. Então, você pode colocar a sua produtividade, a sua criatividade onde é que você quiser. Então, eu acredito que isso é uma grande chave, assim, para virar. Até teve um momento que, quando eu tinha ondas de calor, eu reclamava muito, assim, porque para mim foi bem tortura isso. Até hoje é. E aí, o que eu costumo fazer agora é meditar enquanto eu tenho essa onda, que ela passa, sabe? Então eu sei que ela vai passar, ela não vai ficar ali para muito tempo. Tá. E nesse momento eu uso como um lembrete, sabe? O que o relógio desperta? Então, tá despertando ali para te lembrar de alguma coisa. Então, eu vou meditar e talvez me conectar, e isso talvez vira a chave um pouco, sabe? Eu acho Ameniza esse interessante cansaço. isso, Renata. Gostei dessa dica de É, fazer meditação quando eu agora eu não estou sentindo mais essas ondas de calor, hum, mas elas têm vindo espaçadas. hum. Momentos que vem, tá, tipo, 1, 2 meses, 3 meses com as ondas, de madrugada, geralmente, mas eu nunca tinha pensado em fazer uma meditação. Achei uma dica É, interessante. é bom, uma reconectada aí, tomar água, né? E passar. Eu lembro que assim, eu tava na casa dos pais do Nilson, uma vez tava nevando, tava frio pra caramba. Me deu uma onda, eu tava cheia de roupa. Eu saí no quintal e arranquei tudo. Todo mundo ficou olhando pra mim, que isso, sabe? E tava insuportável, e todo mundo falando que é, porque é uma, é uma sabedoria. O que sabedoria? Esse negócio é um inferno. E aí eu falei, não, eu tenho que reverter isso, porque não adianta eu arrancar a roupa em todo lugar e reclamar disso e não dar conta, porque você acha que vai durar para muito tempo, mas você aprende que passa. É. Então, Agora, interessante você falar isso, né, Renata? Também com um ponto que eu fico pensando. Porque ser estrangeira, a gente está sendo estrangeira no nosso próprio corpo, e você está sendo estrangeira. Além disso, você vive fora do país, né, do Brasil. É estrangeira. Então, eu acho que é uma pergunta que, assim, a gente tinha até colocado depois, assim, eu acho que ela é importante, já que a gente está com tempo aqui. Como foi essa experiência? Tem sido essa experiência dentro, fora do seu país, com todas as questões de saúde, de atendimento médico fora do país também é diferente do Brasil. Enfim, tudo isso, ser estrangeira neste contexto tem um impacto de claro, atendimento, de tudo, né? claro, a Frio, imigração, ela é doída, né? Assim, ela é sempre, não é uma, as pessoas romantizam muito, e a gente também tem certa culpa nisso, porque nós mostramos um lado muito gostoso de morar fora do Brasil, né? E você, quando você é imigrante, você é uma pessoa dividida para sempre. Então, você nunca volta para sua casa e você já não sabe mais onde é a sua casa. Então, você volta para lá e sente falta daqui, fica aqui e sente falta de lá, sabe? Uma inconstância o tempo todo. sim, E aqui é uma civilização muito dura. O norte do planeta, ele tem
pessoas que aguentaram muitos frios, aguentaram muitas secas, aguentaram muitas guerras. Então, as pessoas são mais endurecidas, né? Nós somos latino-americanos, tem dinheiro no bolso, né? Como diz o Belchior. E, e aí nós somos pessoas mais, é, digamos, expressivas né, acolhedoras. E aí você chega aqui no nosso país, a Holanda, com essa seriedade, essa sobriedade racional, e que eu viro e falo, ai, tô com calor de menopausa, viro para uma mulher e falo assim, eu não tive nada disso. É fácil, Ninguém não. teve, ninguém nunca viu menopausa aqui. A menopausa aqui é uma cabeça de camarão. Ninguém sabe onde Ninguém está. teve, ninguém viu. Que Ninguém loucura. teve, ninguém viu, ninguém fala de nada, não tomou reposição, nem sabe que quando teve. Impressionante. E os médicos também, claro, também mesma Os coisa, médicos né? aqui é aquela médico de família, né, que também é do Canadá, e que é uma pessoa que sabe tudo de você e que fala, tem 10 minutos, 5 administrativos, 5 para você falar. Se você tiver mais de um sintoma, você passa para o meu assistente aí que ele vai te atender. Então, assim, eu me vejo como uma pessoa que vê as pessoas de forma holística. Então, eu não acho que as coisas são desconectadas. Então, eu chego lá e falo assim, eu não vou falar nada então, porque eu tenho tantas coisas para investigar sobre mim mesmo, que isso aqui para mim é uma pobreza. Então, o que eu faço quando eu vou para o Brasil, nas férias, eu faço aquela coisa deliciosa, que é um monte de exame, um monte de consulta, um monte de especialista, e as pessoas ficam com você uma hora falando, e, né, a gente gosta de falar mais de uma hora, né? É, E aquela troca verdadeira foi isso que me fez sair daqui e de uma pergunta assim, como você não vai ter sua filha em Amsterdã? Tan, 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 né? Como? Eu vou ter lá em Belo Horizonte. Eu vou ter lá. Vou sair daqui e vou ter lá. Porque o processo de decolonização também é importante para mim. Aqui sim, não é tudo que é de bom como as pessoas falam. Então, sim, eu quero que minha filha nasça lá, na segurança que eu tenho com as pessoas de lá. Eu quero falar minha língua quando ela nascer, eu quero perguntar o que eu preciso, né, com a intimidade e a profundidade que os latinos têm. Então, eu fui sim. sair daqui, desse país maravilhoso, em muitos sentidos, e fui ter minha filha num país cheio de problema, mas é onde eu tinha liberdade para ser quem eu era e ter o parto que eu queria nas minhas mãos, né? Porque eu não ganhei essa oportunidade de 1% no jogo de porrinha no boteco. Então, né? Não Isso foi é um, importante. não foi uma jornada para, sabe, ter É, qualquer passo. Não, claro. não foi. Então, Foi Mas uma esse, eu acho escolha. que isso é muito importante de você compartilhar com a gente. Eu não sei se eu tive a oportunidade, acho que eu já falei com você, Renata, mas eu não lembro já. Porque, né, a névoa no Hum, cérebro, algo comum na perimenopausa. A minha pesquisa para o meu TCC é sobre a dor crônica no meio das populações de imigrantes. E essa hum, pesquisa confirma o que você falou no início da nossa conversa sobre como que as mulheres imigrantes tendem a vivenciar a menopausa precoce por conta do nível de estresse. E esse nível de estresse ele pode também contribuir para o desenvolvimento de dor crônica, né? De questões sim, crônicas, e como é comum, o que você fez, a decisão que você tomou para ter sua filha no Brasil, acontece com frequência no meio dos imigrantes que vão para os países de origem buscar atendimento médico porque não se sentem confortáveis para poder descrever as suas dores com os médicos aqui, hum, não só por uma, às vezes, questão da linguagem e de como essas pessoas lidam com o paciente, mas também pela concepção do que é a dor, hum, né? Porque existe uma camada, a questão cultural, a visão, a percepção da dor. Então, por exemplo, quando você fala que você queria receber sua filha na sua língua, que você queria de apoio na sua língua, tudo isso tem um impacto muito grande sim, na sim. experiência. Sim, e na experiência de parto, isso aí dava mais de 10 podcasts, assim. Porque a experiência de parto, ela tem uma intimidade que ela é sexual. Você não faz Tá? sexo ali para todo mundo ver. E isso é, né, na nossa cultura, o parto virou um evento. Então, assim, tem uma série de coisas. Ou é aqui duro, que te deixa lá sofrendo, sabe? E que você associa que é sofrimento,
ou você tem consciência, né? E muito dessa coisa de que é natural. Olha, eu sou uma pessoa que adora as coisas naturais da vida. Eu sou conectada à natureza, eu prezo muitos processos naturais. Minha filha encravou a unha, eu não queria que cortasse, eu queria que usasse salmoura. Mas as coisas não são sempre naturais, são as melhores. Do tipo, não é natural você amamentar, não é natural você parir, você tem que aprender, você tem que dar comandos para o seu corpo, você tem que se apoderar disso, para que isso seja de fato uma experiência positiva. Senão vai ser um desastre, sabe? Muitos traumas. Olha quantas mulheres vivenciam traumas em parto, em traumas de menopausa, porque está transando e aí isso é um abuso. Porque se ela não tem lubrificação e ela não quer, isso vai ser um abuso, sabe? É, Então a gente está falando de um problema de saúde pública. E eu acho que você ter noção, né, de que contexto cultural você está e de que informação que você precisa, isso também é muito importante e empoderador. Eu acho que, nossa, eu acho que tinha que ser disciplina da escola, sabe? sim, Empoderamento de informação para meninas, sim. desde sempre que a gente precisa alcançar coisa na nossa vida que se a gente não for atrás da informação, a gente vai deixar a nossa vida na mão do outro. Exatamente. Renata, maravilhosa. Foi muito rica a nossa conversa. Excelente troca. Muito obrigada pela Excelente. generosidade de compartilhar seu tempo com a gente e compartilhar sua experiência, que foi tão intensa e tão rica. E Sim. eu espero que as pessoas possam se inspirar para se formar, para procurar apoio, independente de qual fase da vida que ela esteja. Uhum. Sim. Muito obrigada, Renata. Eu fiquei assim, sou muito grata primeiro por poder ouvir você, ouvir a sua história, você poder compartilhar a sua história com a gente, com tantas outras mulheres que vão ouvir o podcast. E que mulher que você é, tô impressionada. Que lindo, que história linda e que exemplo também, sabe? Eu acho que esse exemplo de buscar, de acreditar no 1%, acho que essa frase vai ficar para mim. E de criar a sua história de outras formas. Então, exemplos de história para todas nós. Muito obrigada pela oportunidade de participar aqui com a gente do Como Você Tá. Eu que agradeço vocês pela escuta, né? Toda hora que a gente tem a oportunidade de falar essas coisas de forma tão profunda, né? E como escuta de qualidade, assim. E eu acho que cada mulher é um podcast, sabe? Cada Sim, mulher que for abrir o livro da história ali tem assuntos e coisas extremamente significativas, importantes. Então, eu sou só mais uma nesse mundão de mulheres que tem. E eu espero que cada mulher que escute isso também tenha consciência disso, sabe? Que é também muito importante a história dela e que ela pode ter a história dela nas mãos dela, né? Ela também está falando assim. Que é o leitinho, dela, leitinho que ela não poderia ter e tem. Então, muito obrigada mesmo. Adorei. Pode me convidar se vocês deixarem eu falar mais. A gente com já tem certeza. pauta para três episódios no mínimo. Número, pode colocar mais. Cada coisa que você foi falando, eu fui pensando em outras questões para a gente discutir, né? Então, obrigada. A gente vai Ó, se encontrando. Beijo um para ótimo você. dia aí para vocês. Beijo. Beijo Uhum. para a pequena e a gente se fala mais na próxima. Obrigada. Tchau, Então, tchau. tchau, tchau.